Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos aqui às 7h18 para falar sobre o maior colégio eleitoral do Ceará, que está na reta final da disputa pela prefeitura. Dois candidatos, José Sarto e Capitão Wagner, estão aí há 5 dias do embate no próximo domingo. E a pesquisa do Ibope mostra a realidade hoje. Capitão Wagner tem 35% das intenções de votos. E em primeiro lugar, José Sarto do PDT com 53%. Mais detalhes sobre essa pesquisa do Ibope agora, direto da redação, com Lucínia Barbosa. A primeira pesquisa do Ibope, contratada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação e divulgada nesta segunda-feira, mostra que se a eleição fosse hoje, o candidato do PDT, José Sarto, seria eleito prefeito de Fortaleza com 60% dos votos válidos, ficando o candidato do PROS, Capitão Wagner, com 40%. O segundo turno da eleição será realizado no próximo domingo. Os votos válidos são calculados com a exclusão dos votos brancos e nulos. A pesquisa do Ibope, registrada no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, sob o número CE 07611/2020, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ouviu 805 eleitores entre 21 e 22 de novembro e apresenta nível de confiança de 95%, ou seja, a probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95% dentro da margem de erro. Quando os eleitores são abordados pelos pesquisadores e os apresentam os nomes dos dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza, 53% disseram que votam no candidato José Sarto, enquanto 35% responderam que votam no Capitão Wagner. Entre os entrevistados, 9% responderam que anulariam o voto ou votariam em branco e outros 4% não quiseram ou não souberam responder. Os números da pesquisa do Ibope mostram que, há 6 dias da eleição, o Capitão Wagner precisa tirar uma média diária de 3 pontos para mudar os rumos da sucessão municipal e ganhar a eleição contra o candidato José Sarto. A aposta do capitão está no horário da propaganda eleitoral, pelo rádio e pela internet. Com redação do Será Agora para o Jornal Alerta Geral, Lucinha Barbosa. São 7h21. A pesquisa foi realizada há 6 dias do segundo turno das eleições e hoje estamos a 5 dias. Jornalista Beto Almeida, tem outros números nesse levantamento do Ibope que chamam a atenção. Por exemplo, 82% dos eleitores entrevistados pelo Ibope dizem que já têm o voto definido e que não irão mudar de opinião. Enquanto isso, 93% dos entrevistados são enfáticos. Não deixarão de votar, não deixarão de ir às urnas no próximo domingo. Esses números, qual é a realidade que nós podemos extrair nesse momento, a 5 dias do segundo turno da eleição? A expectativa de virada de jogo, Beto Almeida? Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, olha, pesquisa é aquela história, né? Ela capta ali o momento, mas naturalmente essa pesquisa Ibope, claro, deixa uma vantagem bem considerável para o candidato José Sarto, que na prática, assim, ao fim dos números, também, guardadas as devidas proporções, é muito próximo daquilo que foi divulgada pela última pesquisa do Datafolha do domingo, do final de semana. O que tem aí ainda para a gente analisar, Luzenor? Faltando esse prazo tão curto, como você já citou, e numa campanha de segundo turno ainda mais curta. Acho que é a campanha de segundo turno mais curta de toda a história que a gente já experimentou. Tem dados nessa pesquisa que são interessantes. Por exemplo, uma das coisas que eu falava aqui com você é, Luzenor, mesmo que o PT vá para apoio ao Sarto, mesmo que a Luiziane se mantenha neutra, o grande questionamento é para onde vão esses eleitores da Luiziane? 227 mil eleitores que deram voto a ela no primeiro turno. Pois é, a pesquisa diz, Luzenor, que a maioria desses eleitores da Luiziane vai votar no Sarto
na eleição do próximo domingo. Uma maioria bem expressiva pelos números, Beto, 70% dos eleitores. 70%, Luziano, dos eleitores, exatamente. Ou seja, como isso. A gente já havia antecipado aqui, que a ex-candidata do PT, Luiziane Lins, não iria declarar apoio ao candidato José Sarto, né? E isso aconteceu, mas a militância do PT, os eleitores da Luiziane já tinham uma direção bem definida. Exatamente. Então você percebe claramente que esses 227 mil votos pode ser sim o fiel da balança numa disputa que promete ser acirrada. Apenas 11% desses eleitores que se declararam ter dado voto para petista admitem votar no capitão Wagner na eleição de segundo turno no próximo domingo. Esse é um percentual. Jornalista Beto Almeida, chama a atenção também o índice de eleitores que declaram que não irão mudar o voto. Exatamente, Luciano, que é exatamente o eleitor que já está com aquele voto consolidado, com a opinião consolidada sobre como é que será a votação dele. Então, assim, 82% desses eleitores afirmam o seguinte, Luciano, que essa escolha é definitiva. Claramente colocando o quê? Que eles não têm mais dúvida em relação a como será, o que candidato ele terá que escolher na urna no próximo domingo. 17% em contrapartida disseram que sim, ainda podem mudar até a data da eleição. Ou seja, temos aí um percentual ainda de pessoas que admitem fazer essa transição, essa mudança de votos, dependendo dos acontecimentos, dependendo de avaliações, e aí pesa muitas vezes de última hora a parentes, amigos, o entendimento que eles têm dos últimos fatos que estão acontecendo. O que tem mais de interessante nessa pesquisa, Luciano? Também é que a gente promete ter uma presença maciça dos eleitores, mesmo em tempos de Covid. A pesquisa Ibope perguntou para os eleitores aqui da capital o seguinte, olha, mesmo com a Covid, qual é a expectativa do senhor ir ou não às urnas no domingo? 93% desses eleitores dizem que sim, vão às urnas no domingo, no segundo turno. Significa dizer que o índice de abstenção promete até ser menor do que foi no primeiro turno, em torno de 21% aqui na capital. Mas tem também ainda... Ô Beto, me permita acrescentar, quando você fala sobre essa disposição dos eleitores de votarem, de irem às urnas no próximo domingo, temos alguns fatores mais favoráveis. Por exemplo, a demora, a permanência dos eleitores nas filas vai ser bem menor em relação ao primeiro turno, quando tínhamos vários candidatos a prefeito, além de inúmeros candidatos a vereador, ou seja, os eleitores, muitos ainda na dúvida sobre os locais de votação, pegaram a fila nas sessões eleitorais e iriam para escolher o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito. Agora não. É ainda mais rápida a votação, talvez isso contribua para essa consciência, vou dizer assim, dos eleitores de falarem, não, agora eu vou votar. Exatamente, Luciano. E aí, com certeza, todas essas situações que você citou facilitam a ida do eleitor às urnas, pelo pouco tempo que ele deve permanecer, inclusive dentro das sessões eleitorais. É jogo rápido. Eu acho que isso é coisa de segundo para você fazer uma votação dessa. 5% dos eleitores entrevistados pelo Ibope afirmam que estão em dúvida se vão ou não. E apenas 1% dizendo, afirmaram que não vão mesmo e já decidiram, não irão de jeito nenhum às urnas do domingo. Mas tem também, posso falar aqui de outro aspecto que eu também... Mais 30 segundos. Pronto, rapidinho, Luciano, a força dos padrinhos políticos nessas eleições. O Ibope colocou claramente aqui, fazendo a pergunta se sabia quem estava apoiando quem dos candidatos. Então, é grande o índice de avaliação, é alto, aliás, o índice de avaliação positiva que é feito tanto do prefeito Alberto Cláudio, como do governador Camilo Santana, e os eleitores identificam o apoio dessas duas lideranças à candidatura de Sarto. Também, do mesmo modo, mais de 81% dos eleitores, por exemplo, sabem e compreendem que a candidatura do capitão Wagner tem o apoio do presidente Bolsonaro. Até que ponto isso vai influenciar no voto final, no voto definitivo? Aí são outros 500, mas coloca-se claramente que os eleitores da capital estão bem informados quanto a esses apoios. São 7h28, briga no tapetão. Mais de 750 candidatos em todo o Brasil dependem da justiça eleitoral para assumir os mandatos. No Ceará são pelo menos 8 prefeitos. As informações com Sátiro Salles. Os prefeitos eleitos ainda comemoram o resultado das eleições e já planejam ações para o primeiro ano de mandato a partir da posse de janeiro de 2021.
Mas, entre os 182 prefeitos eleitos no Ceará, ainda falta a definição na cidade de Caucar e Fortaleza, que realizam o segundo turno no domingo, pelo menos 8 com pendências na Justiça para assumir os cargos. A lista tem prefeitos eleitos de Juazeiro do Norte, Martinópole, Viçosa do Ceará, Caridade, Pedra Branca, Senador Sá, Frecheirinha e Missão Velha. Em todo o Brasil, pelo menos 766 candidatos eleitos enfrentarão a disputa no tapetão até a data de diplomação. Em todo o país, 305 prefeitos, 98 vice-prefeitos e 363 vereadores foram eleitos sob júdice, quando há algum tipo de pendência judicial que pode alterar o resultado do pleito. E agora dependem de um parecer favorável dos tribunais para assumirem. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos recorrem do indeferimento do registro das candidaturas, enquanto os candidatos que ficaram em segundo lugar na disputa pelas prefeituras ou estão entre os primeiros suplentes ficam na expectativa para assumirem os mandatos. Com informações dos bastidores das eleições 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Olha, Luziano, acho que tem uma expectativa e uma cobrança mesmo do TRE aqui do Ceará para que os juízes que compõem aquela corte sejam ágeis nesse julgamento. Nós temos aí indefinições em torno de muitas candidaturas, gente que foi eleita em cidades importantes do estado do Ceará, como é o caso de Juazeiro do Norte, e é inadmissível você imaginar começar 2021 sem uma definição. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. A Associação dos Prefeitos do Ceará, a PRECE, acompanha essa mudança aí no comando dos municípios e recomenda aos gestores a respeitarem as regras da transição administrativa para serem evitados prejuízos à população nos serviços prestados pelos municípios. Sátiro Salles. A Associação dos Prefeitos do Ceará, a PRECE, promove nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, pelas redes sociais, mais uma edição do projeto Gestão Municipal em Foco. O debate terá como tema central a transição que começa a ser feita nos municípios onde os atuais prefeitos estão encerrando o mandato. São muitas normas, segundo a PRECE, que precisam ser observadas pelos gestores do Poder Executivo Municipal. O encontro contará com a participação especial do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Ceará, o promotor Helder Ximenes. A ação desenvolvida no canal da entidade no YouTube, a PRECE Ceará, aborda de forma rápida e direta questões pontuais de interesse das gestões locais que merecem esclarecimento ou demandem maiores orientações. O presidente da PRECE, Nilson Diniz, considera que é dever do gestor manter em plenas condições de funcionamento os serviços que estão sob a responsabilidade das prefeituras. Daí serem necessárias as observações sobre as regras que precisam ser respeitadas nessa fase de transição administrativa. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, TCE e a Associação dos Prefeitos do Ceará. Instituições e órgãos emanados, jornalista Beto Almeida, para que nós tenhamos uma transição sem prejuízos para a população, especialmente nas cidades onde os prefeitos ouviram os resultados frustrantes das urnas. Exatamente, Luciano. E a gente falou isso aqui já porque, por exemplo, quanto mais ágil e mais rápido forem essas instituições, menos risco nós corremos de ter desmonte nas prefeituras, de ter a interrupção de serviços, de ter, por exemplo, Luciano, problemas com salários de servidores, de ter equipamentos que de repente somem das prefeituras, da parte administrativa, enfim, uma infinidade de situações que normalmente ocorrem quando os prefeitos não conseguem se reeleger ou
quando não conseguem fazer o seu sucessor. Não é assim que deveria ser, na realidade. Eu acho até que as coisas, para ser um pouco otimista, Luciano, mudaram já um pouco. Evoluíram. Foi muito pior. A gente via cenas, Luciano, que não se imagina em qualquer sociedade avançada, em qualquer democracia. Lembra daquelas imagens, jornalista Beto Almeida, de carros, veículos que os gestores ou os aliados que perdiam a eleição nos municípios do Ceará jogavam areia dentro do carburador do carro para o veículo não funcionar, ou os pneus eram trocados, de repente tinha um pneu novo e ali aparecia de uma hora para outra um pneu bem liso, já sem condições também do veículo circular. E o sumiço de computadores, simplesmente sumiam com os computadores, tiravam os computadores. Então, esse tipo de situação já melhorou e eu acho que a tendência é continuar com esse cenário melhorando ainda mais, porque eu já disse aqui, tem que definir de vez, torcedor, um método, uma metodologia de transição para garantir que tudo isso seja de forma transparente para todos, inclusive não só para quem está assumindo, mas para a própria população. Beto, teve só para observar, fazer uma observação e concluir esse assunto. Neste ano, com a mudança no calendário eleitoral, nós tivemos até uma questão assim positiva, que é o curto espaço de tempo entre o resultado da eleição e a posse dos eleitos. Antes nós tínhamos quase 90 dias aí e era tempo suficiente para esse sucateamento ser ainda mais frequente nas cidades. Então agora os prefeitos têm um tempo bem curtinho para cumprir o restante dos mandatos, enquanto os gestores eleitos terão também menos tempo para assumir, dando margem aí, ou abrindo espaço para mais responsabilidade e bom senso de quem está deixando os cargos. São 7h36, cearenses devem se preparar. Ministro diz que a economia está voltando e auxílio emergencial acaba no final do ano. Carlos Alberto. O governo federal trabalha com um cenário real de recuperação da economia e de suspensão sem prorrogação do auxílio emergencial. Esse, pelo menos, é o cenário traçado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao afirmar nesta segunda-feira que o auxílio emergencial deverá ser extinto no final do ano com o recuo dos casos da Covid-19 no Brasil. Segundo o ministro, os fatos mostram que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força. Do ponto de vista do governo, conforme Paulo Guedes, não existe prorrogação de auxílio emergencial. Guedes disse ainda que vai atuar com evidências empíricas e que há muita pressão política pela prorrogação do auxílio emergencial. O governo começou a fazer os pagamentos em maio, inicialmente iriam até julho. Depois foram prorrogados uma primeira vez até setembro e em segunda vez até dezembro. No início, o valor era R$ 600, mas reduziu para R$ 300 nas últimas parcelas. Segundo o ministro, a evidência empírica é que a doença diminuiu no país. O auxílio emergencial irrigou a economia cearense a partir do mês de março e até o início de novembro, com mais de 7 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Uma realidade traçada nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, Beto Almeida, que deixa inquietos milhares de cearenses. Afinal, o dinheiro do auxílio emergencial mexeu com a economia no estado do Ceará. Como citou o Carlos Alberto, foram mais de 8 bilhões de reais até esse momento despejado pela União para pagar o benefício a quem mais precisava nessa fase da pandemia. Então as pessoas devem começar a pensar ou se preparar, porque a partir de janeiro é pouco provável que nós tenhamos mantido o auxílio emergencial. Olha, o ministro aí trata com o cenário bastante otimista, positivo. Porque olha só, Zenô, eu não acho que o governo tenha que ficar sustentando, mantendo, além do que é necessário já para as famílias que de fato precisam, estão vulneráveis socialmente. Mas ele disse uma coisa:
a economia vai melhorar. Esse vai melhorar, ela precisa se transformar num fato concreto, real. Sem a melhoria da economia, do quadro da economia, que de fato está sendo retomada, Luzenor, mas ela precisa estar a pleno vapor para recuperar, inclusive, a oferta de empregos, porque tem muita gente desempregada ainda, para retornar os postos de trabalho, para que as atividades que foram encerradas durante a pandemia consigam se reerguer. Então, tem todo esse cenário, essas circunstâncias, para que o governo finalmente possa dizer que não vai ter mais o auxílio emergencial. E um detalhe que pesa aí a favor do governo é o fato de que está cada vez mais real o surgimento da vacina e a oferta de doses em condições para imunizar esse país. Então, com uma vacina controlada, com a economia nos trilhos, como se diz, aí sim não dá para a gente imaginar no auxílio emergencial. Até porque eu quero dizer o seguinte, auxílio emergencial é para o nome já está dizendo, é emergencial. Todo trabalhador quer mesmo. É na emergência. É na emergência. O que o cidadão quer, Luciano? Ele quer emprego, ele quer dignidade, ele quer, Luciano, ter condições de trabalhar, sustentar a sua família. Ninguém, em bom senso, quer viver às custas de um auxílio emergencial, que não resolve a situação de ninguém. Pelo contrário, o que todo cidadão quer é ter um trabalho com dignidade, sustentar sua família com dignidade e botar comida na mesa com dignidade, é isso. E o otimismo do ministro, Beto, para se tornar real, é necessário que nós tenhamos, como você acaba de falar, empregos para que os trabalhadores que perderam os empregos nessa fase da pandemia voltem a ter a carteira assinada e o salário em dia. São 7h41. Outro assunto que vem de Brasília e que mexe aqui com os cearenses. Avançam estudos do governo federal para terceirização do serviço da transposição de águas do Rio São Francisco. Carlos Silva. Obra concluída após mais de 13 anos. A transposição do Rio São Francisco, com uma extensão de 477 quilômetros de canais e que beneficiam diretamente os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, terá serviços privatizados pelo governo federal. Os cálculos do governo federal apontam que a transposição beneficiará até 12 milhões de pessoas em 390 municípios, quando a operação estiver em pleno funcionamento. O alvo do governo é atrair empresas que atuam em sistemas de distribuição de água e irrigação em outros países e evitar despesas anuais calculadas em 280 milhões para a manutenção da rede de canais que capta as águas do Rio São Francisco e as distribui para os 4 estados do Nordeste. De acordo com uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, o plano da concessão, que está sendo elaborado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prevê a parceria entre o PPI, do Ministério da Economia, e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Um dos atrativos no mega negócio é a permissão para projetos de energia solar às margens dos canais junto ao sistema da transposição, já que a região recebe alto nível de incidência do sol. O projeto de privatização de serviços da transposição é polêmico, fazia parte da agenda do então presidente Michel Temer, é um caminho para a conta não ser dividida entre os governos dos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Após a reportagem que deixou dúvidas sobre essa história da privatização, terceirização do serviço, o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado. Parceria com a iniciativa privada não é privatização das águas do Rio São Francisco. Carlos Alberto. O presidente Jair Bolsonaro usou nesta segunda-feira as redes sociais para mandar um recado, após reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre terceirização de serviços da transposição do São Francisco. Abre aspas, a parceria com a iniciativa privada não é uma privatização. Estudamos uma alternativa para a eficiente operação e manutenção do sistema. Não abriremos mão das decisões sobre o uso da água e do patrimônio construído pelo governo federal. Fecha aspas, escreveu o presidente nas redes sociais. Na mensagem pelo Facebook, Bolsonaro afirmou que garantir água para o Nordeste é, abre aspas, prioridade para o nosso governo. As águas já chegaram a Pernambuco, Paraíba e Ceará, sem custos para os estados.
e, em função das ações do meu governo, chegarão ao Rio Grande do Norte no próximo ano. Fecha aspas, antecipou o chefe da nação. Bolsonaro destacou ainda que os estados deveriam ter assumido os custos da operação e da manutenção da transposição, o que, segundo ele, ainda não aconteceu. Abre aspas, apesar de termos atendido a todos os pedidos dos governadores na negociação em curso, até hoje os estados não assumiram a operação, fecha aspas, cobrou o presidente. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Uma discussão, um embate que eu chamo de bom e produtivo. Primeiro porque ele é necessário. Você imagina o que é você ter a operação e a manutenção de uma rede de canais dessa ao longo de um ano. Isso tem um custo. E esse custo realmente é alto. Chega a algo que é em torno de 280 milhões ano. E, de fato, desde o início, havia sim a discussão de que estados, depois da obra pronta, iriam ratear o custo, né, do uso dessa água e da operação e manutenção do sistema. Quando o governo federal fala em terceirização de serviço, algo semelhante está sendo feito no Ceará em relação ao cinturão das águas, né? Exato. Que o próprio governador Camilo Santana já abriu a possibilidade e o Estado está administrando essa terceirização das margens do cinturão das águas para implantação de projetos de energia solar. E você, inclusive essa questão, do que é privatização, do que não é, do que é visto como tal, é algo que já vem desde governos, por exemplo, da própria Dilma Rousseff, quando ela dizia que em relação ao sistema de administração dos aeroportos, não era exatamente uma privatização como clássica, porque o governo continuava tendo a interferência e a ação direta. É o mesmo caso que está sendo proposto aí no caso da operação e manutenção do sistema da transposição do Rio São Francisco. Eu quero mandar aqui São uns 7 horas hoje, e 46 minutos, Beto, Temos então alôs, vamos lá para os alôs. Bom, eu quero começar aqui mandando um bom dia aqui para 3 amigos aqui, ouvintes do nosso programa. Um bom dia aqui pro Albano, pro Leonel e pro Fabinho, ligados aqui no programa Alerta Geral. Albano, bom dia para você, o Leonel e o Fabinho também. E tem também um trio hoje aniversariando. É, outro trio aniversariando, Zenô. Laurinha, Alberto e João Davi. São os meus filhos que nasceram aí há 9 anos. Nesse exato momento estavam ali, lá na maternidade. Vieram para modificar e mudar definitivamente as nossas vidas. Então estou muito feliz hoje com o aniversário deles. Beijo para vocês todos. Parabéns, jornalista Beto Almeida. Parabéns ao trio do Beto Almeida. E pronto, de alôs, Beto. A você uma boa terça-feira. Grande abraço. Bom dia a todos. Até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.